Putz, Dev, conheceu o Sinatra, mas quer explorar um pouquinho mais? Vamos dar uma olhada nisso? Aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. De tudo isso, vamos falar sobre o que a gente vai fazer nesse vídeo. A gente vai pegar ali o Sinatra, colocar num Docker, colocar um Mongo. A ideia aqui é que esse seja o primeiro de 2 vídeos, onde o primeiro é que eu vou fazer uma estrutura sobre o que a gente vai trabalhar em cima. Fiz isso porque estava com cara de que ia ficar muito grande. O segundo ponto é que eu não sou um especialista de Mongo, mas dá pra gente arriscar e brincar um pouquinho para ver as possibilidades. E o terceiro ponto é que tem algumas decisões aqui que eu tomei no projetinho que não são as melhores, mas porque assim, algum cenário pode não ficar bom, X, Y, Z, mas ainda assim vai ficar legal para explorar as possibilidades. Então, acho que tá certo. De tudo isso, vamos lá. Tá bom. Vamos começar aqui inicializando o nosso projetinho. Então, mkdir Sinatra planos. Vamos fazer ali um crudezinho, alguma coisa assim de planos. Um plano gold, diamante, plano, sei lá, alguma coisa assim. Abriu. Code. Vamos abrir o nosso Visual Studio Code. E vamos começar do básico. Vamos fazer ali o nosso Gemfile para nossa aplicação. Então, Gemfile. Beleza. Vamos pegar ali o source. https://james.org. Outro detalhe aqui, eu não vou muito a fundo dos detalhes de todos que eu estiver fazendo quanto ao Docker, coisa assim, porque tem outro vídeo no canal que eu fiz um Docker que ficou muito redondinho. Então vou explicar aqui, mas não vou a fundo em todos os detalhes, incluindo na parte de configuração do Mongo, que eu vou usar bem básica, que como eu disse, não sou um especialista de Mongo. Mas já vai estar para ter uma ótima ideia. E lendo a documentação, um detalhe ou outro que faltar, deve resolver. Vamos especificar uma versão de Ruby 3.4.2. Tá bom. Vamos colocar o Sinatra. Vamos já deixar o Sinatra com Contrib, para a gente ter mais recursos. Esses detalhes, por exemplo, que eu estou colocando aqui de Sinatra, no Contrib, tem lá no vídeo anterior de Sinatra, explicando um pouco mais, é bem legal. Vamos colocar o rec up, para a gente poder decidir. Vamos colocar o Puma. Então, Sinatra, rec up, Puma. A gente também vai colocar, já vou começar aqui com uma novidade, com MongoID. É que não vai ser, vamos dizer assim, o equivalente a um RM, ali o nosso Active Record. Então vou colocar esse MongoID aqui, MongoID, que vai ser o equivalente, entre muitas aspas, do nosso Active Record, mas vai ajudar a gente a poder manipular ali, fazer a ligação do Sinatra com o nosso banco Mongo. Beleza. Que mais? Por hora tá bom. Então, Sinatra, Contrib, Backup, Puma. Bom, com isso a gente vai poder juntar todo mundo. Deve funcionar. Deixa eu aproveitar uma coisa. Vamos dar uma olhada nas gemas. 906, a gente pode especificar ali a 9, só pra gente deixar bonitinho, para evitar qualquer dor de cabeça no futuro. Então a gente vem aqui, falaria que eu vou querer 9.0. Beleza, que a gente tá na 9.06, tá bom. Deve jogar 906 aqui pra gente. Tá bom. Agora que a gente tem esse cara aqui e o Rackup, vamos configurar aqui o nosso config.ru para quando a gente subir o Sinatra, nossa aplicaçãozinha. Eu vou querer que esse cara tenha algumas coisinhas já específicas. Eu vou querer que lá na frente a gente tenha arquivos de
de inicialização. Vão ficar em config. Então, vamos já criar aqui umas pastinhas config initializers. Não vai ter nada nesse momento, só como eu disse nesse vídeo, criando uma estrutura para a gente poder trabalhar em cima. Beleza, por quê? Porque eu já vou começar a deixar certas coisas prontas. Como, por exemplo, eu quero que carregue tudo dos initializers automaticamente para a gente. Então, eu vou querer aqui a partir de onde eu tô, ponto barra config barra initializers initializers config initializers, beleza, ponto it para cada um deles, initializer para cada um deles. Eu vou querer que eu carregue o arquivo. Se bem que aqui file fica mais sentido. Agora que eu parei para pensar, deixa eu abrir um terminal aqui. Deixa eu ver que versão que eu tô aqui. Tá. 4.3.2 eu tenho? Não. Não. Eu também tô falando umas besteiras. 3. Não, tá certo. Qual versão que a gente botou aqui? 3.4.2. Eu acho que eu tenho a... 4, tô viajando. 3.4... 3.4.1, será que eu tenho? Não, 3.4.2, tenho 3.4.2, perfeito. Vamos abrir o IRB. Só para eu fazer uma graça aqui, já que a gente está usando 3.4, tem uma novidade legal que dá para fazer aqui. Então, se eu tiver aqui um map 1, 2, 3, 4, um array. Se tiver um array com 1, 2, 3, 4 dentro, e eu fosse fazer um map, por exemplo, no caso vamos até fazer um it, vai. It. Eu estou iterando sobre cada item. Item vezes 2. Putz, beleza. 2, 4, 6, 8. Perfeito. Antes eu poderia usar os numbered parameters lá, se não me engano. Então eu poderia passar aqui 1, underscore 1, underscore 1. Certo? Não preciso especificar. Preciso passar no pipe. Pronto. Então se eu vier aqui e fizer a mesma coisa com puts underscore 1, é a mesma coisa que eu fazer esse carinha aqui passando isso. Porém agora, na 3.4, se eu não me engano, agora eu posso simplesmente, deixa eu ver se é com underscore, sem underscore, it. Posso utilizar o termo it, que já fica bem mais claro. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, para cada um, carregue ele. Ficar um pouquinho mais bonitinho. Acho que é legal. Beleza, com isso, qualquer coisa que eu colocar agora nos meus initializers, quando eu chamar a aplicação, ele vai carregar. Qualquer coisa que eu quiser deixar lá automatizada. Eu já vou deixar pronto. Não, eu vou deixar assim, tá bom. Só os initializers. O nosso arquivinho de Sinatra, ele sempre vai ter um arquivinho de rotas iniciais. Então acho que eu já vou também deixar isso pronto. Então aqui para baixo vou dar um require config. Poderia fazer com... Não, vamos tentar assim, depois a gente descobre se isso deu certo. Então require config route. Deixa eu fechar esse cara aqui. Tá bom, vai funcionar. Vai routes
routes.rb. Beleza. E por que que eu já quero ter os meus initializers? Eu quero, por exemplo, já ter aqui o load Sinatra. Sabe do load? Não. Mas eu tô colocando já um padrãozinho. Então, for Sinatra. Beleza. Além do que mais que eu posso querer carregar aqui? Eu vou querer carregar um meu arquivinho de banco. Eu não vou carregar ele ainda de banco, mas eu vou querer que ele carregue também quando o meu sistema subir. A gente já chega nele. Porque eu vou querer entrar daqui a pouco na história do Mongo. Vai ser um pouquinho mais complicadinho. Então, beleza. A gente já tem o nosso Gemfile, a gente tem o config que vai chamar o nosso config routes. O routes ainda não tem nada. Mas vamos ver se a gente coloca alguma coisa. Cadê um exemplozinho? Mais fácil vir aqui no... Aqui. A gente já deu require no nosso initializer, então não preciso especificar ele no meu arquivinho de rota, só preciso dessa partezinha aqui de baixo. Beleza, só pra gente depois ver se carregou direitinho. Então se a gente carregar ali o nosso normal, eu vou querer um perfeito. Quando funcionar, isso aqui tem que aparecer na tela, tá bom. Que mais? Load Sinatra. Configuramos a rota, uma rota qualquer, então a gente vai configurar tudo que tiver no initialize, que é o nosso load Sinatra, nosso de rota. Falta alguma coisinha? Sinatra config wrap up. Vamos configurar o nosso initializer. Ele vai pegar todos esses caras aqui. Eu acho que de aplicação tá certo. Opa. Terminal. Então é exec recap. Bundle install, porque eu não dei um bundle install. O que que ele tá reclamando? Config initializers. Initializers. Escrevi alguma coisa errada? Não sei. Vamos descobrir o que acontece. Binding.rb. A gente vai descobrindo aqui o que está acontecendo de errado, bem? Vamos tentar subir de novo. Vamos ver o que tem nisso aqui, se eu escrevi algo errado. dir.glop não tá errado. Eu quero todo mundo nesse cara, todos os arquivos que terminem com .rb. Ah, agora apareceu, load Sinatra. Agora tá certo. Beleza. Ctrl D. Vamos apagar esse cara. Limpar e tentar de novo. E aqui agora está reclamando. Missing run are. Ah, agora a gente começa a ver o nosso problema aqui, que eu dei o require, mas faltou mandar rodar o Sinatra. Então, run Sinatra application. Vamos tentar de novo. Sinatra. Tentar de novo. Estou escrevendo alguma coisa. Ah, tá. Tentar de novo.
E subiu. Teoricamente, se eu entrar nesse endereço aqui, a gente tem que ter uma aplicaçãozinha Sinatra. Deixa eu colocar um barra. Tá bom, então temos que colocar o barra. Cadê o routes? Routes. Desce, sobe, recarrega. Pronto, olha lá. Temos uma aplicaçãozinha Sinatra funcionando. Então, esse aqui é o primeiro passo. Vou iniciar um repositório Git aqui só para a gente poder acompanhar, né? Sinatra App. Beleza, então a gente conseguiu inicializar só a partezinha aqui do Sinatra. Pronto pra gente começar a brincar. Tá bom, agora a gente vai começar a mexer direto com o Docker. Ah, mas não, por que não Mongo? A gente vai mexer ao mesmo tempo Docker com Mongo, porque eu não quero ter que colocar essas coisas na minha máquina. A aplicação, beleza, mas o resto não me interessa muito ter na minha máquina diretamente. Eu prefiro que seja tudo já criado e sendo usado a partir de um container lá dentro. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o nosso Dockerfile, que é só do Docker mesmo. E ele vai ter alguns comandinhos. Então, primeiro, de que imagem que a gente vai usar, que vai ser o Ruby 342, se não me engano, é esse que a gente está usando, né? 342. Beleza, então ele vai procurar lá no Docker Images Ruby 342. Provavelmente alguma dessas aqui. E basicamente ela vem um Ruby em cima de um Linux, etc e tal. Então, bem de boa pra gente dar. Ah, que beleza. Provavelmente alguma coisa assim é que vai ser utilizado por de imagem de fundo. Tá bom pra gente. Um Linux com um Ruby em cima. Tá bom. Já vem um Docker, que vai estar com Linux, com Ruby 342, sem a gente precisar se preocupar em instalar ou configurar nada. Tá bom. Agora a gente vai, dentro do nosso container, adicionar tudo que estiver na pasta atual. Há uma pasta lá dentro que eu vou chamar de Plans, já que não sou o Sinatra Plans. Beleza. E aí eu vou dizer que toda vez que eu entrar nesse alguma coisa for chamado para ser executado nesse container, ele parta de uma certa pasta. Aqui vai ser a Plans, onde vai estar o nosso então, workdir, vai ser o diretório de trabalho, sempre vai começar do Plans. Beleza. Então, uma imagem lá que vem do Ruby, baseado no Linux, onde eu vou adicionar os arquivos que estão aqui, uma pasta plans que vai estar lá dentro, e lá dentro, toda vez que eu acessar, ele começa na plans, tá bom. A partir disso, eu vou querer que ao buildar esse cara, ele rode o bundle install, para rodar o nosso Gemfile dentro do nosso container. Não precisaria, eu acho, porque eu vou expor isso aqui com o Docker Compose depois, mas vamos deixar aqui 4567, já que a gente viu que quando a gente roda aqui, tá no outro? Tá no outro, 4567, a portinha que a gente tá usando, beleza. E aí eu posso escrever esse aqui até de várias formas, mas vou escrever desse jeitinho aqui, que o comando quando a gente for executar o subir, eu quero que ele me devolva sempre o bash pra gente poder usar. Então, min barra bash. Subir a aplicação, ele vai executar esse comando. Beleza. Com isso aqui a gente vai ter um Dockerfile simples, mas que já resolve os nossos problemas para rodar o nosso Sinatra lá dentro. Tá bom. Feito isso, agora a gente vai para a parte pesada do vídeo. A gente vai aqui fazer o nosso Docker compose.yaml, se eu não escrevi nada errado, docker com -compose.yaml, beleza. Bem, a gente vai vir aqui e definir a version dele,
que vai ser a 2.37.0, se eu não me engano. Docker Compose Version. 2.37. Tá bom. E a gente vai ter os serviços. Services. E eu vou querer 3. Um web, um MongoDB, um Mongo Express. E todos esses caras aqui eu vou associar ali a uma rede só, network, para eles poderem conversar ali de boinha. Aqui eu vou chamar de Mongo Compose Network e driver bridge, para eles poderem acessar ali de fora a rede. Então eles vão estar numa mesma rede, mas também vão usar a minha rede do hospedeiro aqui para poder acessar a internet. Tá bom. Então, o que eu estou dizendo, eu vou ter 3 containers. Um que vai ser a nossa aplicação Sinatra, outro que vai ser o próprio Mongo, e outro que vai ser o Mongo Express, que eu, como eu disse, não sou nenhum especialista em Mongo, mas é ali para a gente poder lidar com o banco diretamente via navegador. Express. Deixa eu ver se tem uma carinha aqui para poder dar um exemplo. É isso aqui. Então a gente vai poder lidar com nossos bancos. Eu consigo voltar? Não? Aqui. Né, também não é o que eu quero mostrar. Isso, a gente vai poder ver as coleções de dados que estão lá dentro, os chaves, valores, papapá. Poder exportar, apagar o dado, coleção, sem ter que de fato entrar na aplicação. Para a gente poder gerenciar o banco de dados sem ter que entrar na aplicação, né? Tem uma interface um pouquinho mais amigável para isso. Então, são esses os 3 carinhas que eu vou querer usar. Só que, para tudo isso aqui funcionar, eu também vou querer, já vou deixar pronto aqui, um env.sample, que na prática vai virar um .env. Ele vai conter nossas variáveis de ambiente ali para não ficarem expostas e fácil de achar. Geralmente esse cara aqui eu subiria como um .sample e eu vou subir assim. Vamos ver o que eu vou fazer. Sinatra env igual production. Beleza, eu vou ter algumas variáveis de ambiente, a gente já vai falar sobre elas. E eu estou utilizando isso aqui para facilitar o nosso uso ali depois do Sinatra, mas que seja. Mongo user Mongo password Mongo Express config basic auth username. Esse aqui, opa, esse é o password, se eu não tiver errado nada. Beleza, então production, aqui eu vou colocar uma coisa qualquer por enquanto. Aqui eu vou colocar Mongo user password express e opa express user name e opa password. Beleza. O que eu tô fazendo aqui? Configuração do meu Sinatra, que vai para as outras aplicações. A gente já vai usar isso aqui de uma forma ali para interpolar coisas. As configurações para ter um usuário e senha para o meu banco. As configurações para a gente poder acessar o Mongo Express para poder lidar com o banco. Beleza. Como eu disse, geralmente esse cara aqui a gente não sobe
para os repositórios. Eu vou subir porque a gente vai ter acesso aqui só para questão de estudos. Mas na prática a gente teria um ponto em ponto sample que teria esses caras aqui. Daria provavelmente development. E a gente teria esses campos para serem preenchidos. Isso aqui é o que a gente veria lá no repositório. Ah, beleza, tem que preencher esses caras para poder acessar lá. Aí alguém de fato da sua empresa, ou talvez até deixando ali bonitinho no GitHub ou na máquina, alguma coisa, teriam variáveis de ambiente ali com esses dados para a gente só trocar ou fazer de forma dinâmica. Mas de forma enxuta, seria isso aqui. O ponto .env a gente não subiria, o ponto .env.sample sem os dados reais é o que a gente sobe para ficar lá disponível. Vou até deixar os dois que eu vou só usar o env, mas fica bonitinho. Outra coisa, vou até tentar já fazer aqui. Ignore. A gente teria esse arquivinho aqui, onde eu poderia colocar o ponto .env. Vamos ver se foi. Ficou esmaecido. A partir desse momento, se eu voltar aqui, git status env sample. Se eu tirar ele daqui, ele aparece. Então, o que eu teria, de fato, um git ignore com esse cara descomentado para nunca subir o env. Vou deixar desse jeito que a gente mantém aqui só para consulta, tá bom? Tá bom. Env env.sample. E acho que a gente já pode voltar ali e pensar no nosso Docker Compose. Tá bom. Então, vamos para o web. O web, eu vou querer que ele build a partir do nosso Dockerfile aqui. Então, build, ponto. Eu vou procurar ali o nosso Dockerfile, tá certinho. Algumas configurações, só para a gente poder ter mais controle. Standard input open true, quando a gente for ter que lidar com ele via bash, etc e tal. Então, tty também. A gente tem ali o terminalzinho ali para poder usar. True. Só pequenas configurações do nosso container para a gente poder utilizar ali o terminalzinho, a build. Beleza. Outra coisa, para a gente ter certeza que os dados vão estar persistidos, a gente vai criar um volume para ele. Eu não sei se esse caso eu precisaria. E se eu não me engano, quem vai precisar de fato disso é o Mongo. Mas tá bom. Eu quero que aqui a gente reflita ali em plans. Beleza. Vocês podem ver que eu sempre vou ter um diretório, 2 pontos, outro diretório, que fala de onde para onde que eu tô indo. Se vai aparecer de novo aqui, a gente vai ficar mais claro. Beleza. Outra coisa, quando subir o container, eu quero que rode um comando, que antes era esse aqui, mas se subindo com Docker Compose, eu quero que rode outro. E que comando que eu vou querer rodar quando eu subir o meu container? Exatamente o que sobe a nossa aplicação Sinatra. Que é esse cara aqui. Então, bando, exec, recup, menos host, perfeito. Agora as portas. Para a gente poder se comunicar com a nossa aplicação. Eu vou querer aqui que eles comuniquem 4567 para 4567. Interno, externo, porque a nossa aplicação roda na 4567. Então, de dentro lá do container, ele vai pegar o que está nisso aqui e expor para a gente na 4567. Tá certinho? Agora tá certinho. Tem que lembrar que é um YAML e tem que ficar bem indentado, senão vai dar ruim. Agora a gente vai para Environment. A gente vai para carregar as variáveis de ambiente. Então, Sinatra env vai ser baseado no que estiver na nossa env naquele momento. E qual que a gente botou? Sinatra env.
que no caso aqui no nosso env vai ser production. Beleza. Então, além disso que a gente vai precisar. Mongo underscore location, que vai ser o MongoDB. Por que eu passei direto? Porque ele vai estar referenciando esse outro serviço aqui. Beleza. Mongo user e Mongo password. Beleza. Vai ser essencialmente cadê? Mongo user. Mongo user e Mongo password. Beleza. O que mais que eu preciso aqui? Eu vou colocar isso aqui só de... Porque eu já tive problemas com isso no passado, mas acho que hoje em dia com aquelas histórias de horário de verão, etc, não deve mais ter problema, mas vamos especificar aqui um time zone. Beleza. Eu poderia deixar isso aqui dentro também, só chamar aqui, poderia. Fica a critério do que você achar que vale a pena para sua aplicação. Geralmente eu colocaria tudo aqui no env mesmo e seria feliz. Tá bom. Agora, deixa eu só dar mais um espaço aqui para não parecer que tá assim. Estamos construindo o container nosso do Sinatra. Agora o que mais que eu preciso? Eu preciso falar que ele só pode subir, então ele vai depender do banco. Não adianta subir sem o banco. Então, depends on... E ele depende de quem? MongoDB. Beleza. O que mais? Agora a gente vai falar que ele está naquela rede lá, Networks. Ele está dentro de... com que rede ali disponível para ele? A nossa aqui de baixo. Beleza. Com isso a gente já tem toda a configuraçãozinha aqui do nosso container para subir o Sinatra. Beleza? Beleza, já está começando a ficar com uma cara boa. Beleza. Vamos para o nosso MongoDB agora. Ele vai ser mais simples, porque a gente não precisa configurar tudo, que nem a gente já puxou daqui para lá. Então, primeiro ele tem que vir de uma imagem, já que a gente não está vindo mais do build nosso. Deixa eu dar um enter aqui para ficar mais fácil de observar. Beleza. Qual que é a imagem que vai ser? Mongo. E se eu não me engano, chequei mais cedo, acho que era 08. Quer dizer, 80. 80. Beleza. Tá bom. O que mais que a gente precisa fazer? As portas. Mesma coisa que a gente fez lá. Eu posso seguir aqui com aspas duplas, mas vamos fazer um pouquinho... Vamos fazer um pouquinho diferente. Onde eu posso simplesmente pegar 27, se eu não me engano, 017 para 27017. 207, 17, 207, 17. Tá bom? Esse cara aqui vai precisar guardar os dados ali se der alguma coisa aqui, então a gente vai falar aqui que vamos colocar no ponto barra data, que vai representar o data traço db. Que o Mongo ele vai precisar salvar os dados dele em algum lugar, ele vai ter o dado. Então ele vai criar aqui do lado de fora e vai acessar do lado de dentro. Então, para a gente ter certeza, caso destruir ou não os containers, não perder os dados do banco, a gente vai colocar esse carinha aqui. Beleza.
Mesma coisa que a gente fez aqui das variáveis de ambiente. Então a gente vai ter agora algumas coisinhas. Mongo init root username. Mongo init initdb, beleza. Mongo initdb root username, pra gente poder acessar ali. E qual que vai ser? Mongo underscore user. Beleza. O que mais que a gente precisa? Password. Password. Mongo initdb root password. Beleza. E agora o banco em si. Mongo initdb database. E agora a gente vai dar um nomezinho para ele, que vai ser plans. E agora a gente começa a interpolar para ficar mais bonitinho. Sinatra env. Beleza. Então se a gente colocar aqui, eu vou até colocar acho que com um underscore, fica mais claro. Então, plans, o que vai gerar para a gente no final das contas são plans production, por exemplo. Esse vai ser o nome do banco de fato. O que deve estar faltando? Networks. Beleza. É a mesma coisa que esse cara aqui. Nossa, escrevi tudo errado. Pronto, agora tá certo. Image Mongo, das portas que ele vai ter lá dentro, que vai mostrar para o mundo, os volumes para poder persistir os dados, as variáveis de ambiente dele, que vai ser definido que a gente vai usar aqui e aqui, o nome do banco em si, Mongo initdb root. Tá bom. E agora tá faltando só o Mongo Express, onde a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Image, onde vai ser Mongo-Express, as portas que ele vai enxergar vão ser 80, 81 para 80, 81, se eu não me engano. Agora vem as coisas mais interessantes aqui. A gente vai ter ali o environment. Beleza. E aí ele vai ter algumas coisinhas. Todos eles vão ser Mongo Express config Mongo DB server. No caso vai ser o Mongo DB. Vai ser o nosso service MongoDB, beleza. Onde vai procurar Mongo Express config. Todos eles vão ter isso aqui, então. Só para deixar vários aqui que tá facilitar um pouco minha vida. Tá bom. Basic auth username. Basic auth password MongoDB port MongoDB admin username MongoDB admin password. Beleza.
Então a gente vai ter ali o nosso serviço web, o nosso Mongo e o Mongo Express. No caso desse cara aqui, a gente pode vir aqui e colocar essa configuração que a gente botou ali no nosso env. Username. Vou até já deixar os outros assim, facilita um pouquinho. Beleza. E o password, beleza. Essa porta aqui a gente também poderia deixar ali só, mas é 27017, se não me engano. 27017, 27017, beleza. E esse aqui vai ser o Mongo user Mongo password, beleza. O que mais que precisa? Depends on, que nem ali em cima. Vai depender do banco subir, senão também não adianta de nada. Beleza. Também vai ter a rede. Para ele poder conversar com os outros. Ele vai ter mais algumas pequenas configurações. De comunicação, tá bom. E também não acho que seja necessário tudo isso, mas é interessante a gente poder falar ali que precisou, tá tudo lá para acesso, etc. Então, barra data vai ser o barra data. Beleza. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Então, se a gente fizer tudo isso, teoricamente, todo mundo vai estar conversando. Mas agora já vou aproveitar e deixar mais um carinha pronto aqui, que era o initialize do banco. Então, load db.rb. Beleza. Require. Aí ele vai pegar aquele nosso colega que a gente botou lá no Gemfile. Beleza. Mongoid.load. E eu quero que ele carregue para poder fazer a nossa conexão. Join no nosso file .name. A partir desse arquivo daqui, a gente já recapitula o que eu estou fazendo aqui. E aí aqui eu vou querer subir uma pasta, se eu não me engano. E aí eu vou querer o nosso arquivo de configuração, que vai ser mongoid.yaml. Beleza. Então o que eu vou fazer? Beleza. Nossa gema ali vai carregar a partir de um arquivo. Qual arquivo? A partir do diretório onde a gente está, sobe mongoid. Então basicamente ele vai pegar o arquivinho ali de config/initializers, que é onde a gente está aqui agora. Então ele vai juntar o que? O config initialize, que é onde a gente está agora, com sobe uma pasta, vai ser o mongoid.yaml. É isso aqui que eu estou carregando aqui dentro do nosso carinha. Então, beleza. Se eu fiz tudo isso, é porque então em config aqui eu vou precisar do nosso YAML. Beleza, posso tirar esse cara daqui, que é só pra gente enxergar o que eu tô fazendo. Beleza, beleza. Agora, esse cara aqui tem alguns detalhes também. Então, vamos lá. Development. Não precisaria ser no caso, mas vamos seguir. Certo? Clients. Default. URI, que vai ser interessante pra gente. Options. Esse cara aqui,
eu tenho aqui um link. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mongo db.com barra docs ruby driver reference create traço client. Sim, eu tenho uma colinha para isso que dá não. Beleza, esse cara aqui que me traz todas essas configurações de como eu fiz essa conexãozinha aqui para a gente fazer funcionar. Tem aqui em algum lugar um exemplo que é bem parecido com o que eu estou fazendo. Que eu não sei onde está, mas está aqui em algum lugar. Mas que seja. Então aqui em Options, a gente vai ter o Write. E o Write vai ter para um banco só ali. E o tipo de... E onde que ele vai procurar esse cara, que vai ser um banco específico dele, interno. E vai ser esse cara aqui. Beleza. Agora o outro grande ponto aqui é esse cara aqui, onde eu vou fazer então o nosso MongoDB, // Aqui eu posso interpolar. E agora a gente vai colocar ali o nosso... Esse aqui acho que eu vou até copiar e colar porque ficou meio grande aqui. Senão vai ficar ruim de ler. Só um segundo. Beleza. Vamos dar uma lida por cima. Protocolo ali para ele poder encontrar. E na verdade eu acho que ele vai até procurar o nosso banquinho ali. Depois ele vai colocar o nosso user, nosso password, o nosso container, a porta, onde está o arquivinho, que esse cara aqui vai ser o ensinar. Sem underscore. Vamos ver se ele vai aceitar. Eu botei aquele underscore lá. Mas tá bom, com isso eu já tenho aqui o suficiente, teoricamente, para ele funcionar. Mais pra frente, qualquer coisa eu volto ali e corrijo com underscore. E que o principal é isso. O que falta agora a gente fazer, se tudo der certo, é buildar. Então, Docker Compose, build. Já deu alguma coisa errada. Volumes must be a list. Então, escrevi alguma coisa errada no Mongo Express. Aqui. Faltou um espaço aqui e outro aqui. O resto tá certo. Tá certo. Vamos de novo. Build. Escrevi errado. Vamos de novo. Additional property network. Networks. Deve ser só isso aqui. Vamos ver se agora vai. Buildando. Perfeito. Teoricamente, se isso aqui tudo der certo, em alguns poucos minutinhos a gente vai ter tudo pronto, configurado. Depois é só desenvolver a aplicação com o Mongo. De tudo isso, eu já deixar pronto aqui. Isso aqui vai ter que voltar a funcionar quando der o up. E tá certo, não deve demorar muito. Beleza.
Use up. Vamos ver se ele termina de fazer o que preciso que ele faça. Não tenho total certeza. Ele deu um erro ali no bundle quando deu o build, mas isso aqui provavelmente é configuração da minha máquina ou do Docker em si da minha máquina, para ele poder acessar do lado de fora. A gente já descobre. Então agora eu tinha dado um build, agora eu tô dando um up, que teoricamente subiria tudo. E deu ruim nisso. Era só um erro aqui de digitação. Tava rubygems.org, docker compose build. Se tiver algum probleminha desse, dê uma olhada também no seu DNS, tá certinho, se sua máquina tá com tudo configurado. E é só terminar de rodar o docker compose build. Bundle install, vamos ver se agora passa bonitinho. O que a gente tem aqui. Beleza, foi. Então, se a gente tiver agora um up, verificar se faltou alguma coisa, vai colocar lá pra gente. Eu vou aproveitar, eu vou deixar esse cara aqui do nossa configuração lá com underscore no final, porque eu tenho quase certeza que isso aqui vai dar ruim depois se tivesse um underscore, que vai ser o nome do nosso banco. Beleza, pronto. Beleza, voltei aqui. Tinha dado um errinho, tem que ser esse colega aqui. Deixa eu ver se aqui tá certo, aqui tá certo. Então vamos tentar mais uma vez. Up. Beleza, beleza. Tem um erro aqui, tem que ser caminho absoluto. Beleza. Beleza, esse aqui tava certo. Agora a gente der um up. Oh, beleza, tá subindo. Se eu tentar agora aquele 8081. Será que era 8081 mesmo? Beleza. Dei uma rechecada aqui para ver se as variáveis de ambiente estavam certinhas. Escrevi elas. Vamos tentar subir de novo. Subindo. Beleza. Agora vai ficar tentando conexão aqui, porque o Mongo deve estar terminando de subir lá com os detalhes dele. Vamos ver se conecta dessa vez. Pode tentar algumas vezes, não tem problema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se eu não me engano, só lá na 10ª mesmo tentativa que ele vai passar aqui de primeiro pra gente. Nove. Mais uma. 10. Beleza. Vamos ver se foi. Então, localhost 8081. Opa. Pediu usuário e senha. Então, realmente era só erro de... Então, a gente pega aqui o nosso usuário. A nossa senha. Beleza. Deixa eu só tirar esse zoom aqui. Beleza. Estamos no Mongo Express aqui. Assim que a gente começar a usar lá com o Sinatra, vai aparecer o nosso banco aqui da aplicação de fato. Perfeito. Perfeito. A gente olhar, tudo funcionando. Então, o Mongo foi instalado, o Mongo Express foi instalado. Então, a gente tem aqui o nosso... Deixa eu fechar esse... Deixa eu parar esse cara aqui. No nosso Docker Compose, a gente tem, então, nossa aplicação Sinatra. A gente tem nossa aplicação Mongo e Mongo Express. Então, se o Mongo Express consegue acessar o Mongo, se a gente tiver configurado certinho as variáveis de ambiente aqui do nosso Sinatra, ele também vai conseguir enxergar. Espero que tenha gostado do vídeo. No próximo a gente termina de construir isso aqui.